Livro Na Trilha das Águas Claras. Texto: Ayrton de Souza e Sônia Manzan. Revisão: Luiz Augusto Servo. Capa: Elivaine Guimarães Neri. Diagramação: Elivaine Guimarães Neri. Apresentação: há necessidade de se reconhecer que, diante da riqueza histórica e cultural de Uberaba, ainda há muito que se escrever. Falar da cidade de Uberaba em um livro histórico-literário é simplesmente abrir as portas para a pesquisa. É importante saber que a pesquisa possui inúmeras opções de temas, porém, quando tratamos da história e sua memória, não se pode esquecer a relação de reciprocidade entre passado e presente. A escrita literária oportunizou-nos fazer idas e vindas ao passado. Ao ler o texto, certamente cada leitor direcionará seu foco de interesse para uma perspectiva, seja ela a arquitetura, os causos pitorescos, as fotografias, os patrimônios históricos de nossa cidade ou outros. Esta é nossa proposta: produzir um livro que, ao ser lido ou ouvido, possibilite indagações, desejo de conhecimento e busca da pesquisa de forma prazerosa e significativa. Os autores: Ayrton de Souza é um homem branco, tem cabelos brancos e barba por fazer, sobrancelhas arqueadas e olhos pequenos, nariz adunco e lábios finos, semblante sério e braços cruzados. Usa uma camiseta preta. Atrás dele, uma estante com livros. Sônia Manzan é uma mulher branca, tem cabelos curtos, lisos e grisalhos, sobrancelhas arqueadas, olhos grandes e verdes, nariz pequeno, lábios finos e sorri. Usa batom rosa, brincos, colar e uma blusa estampada em tons de branco e laranja sobre fundo verde. Ayrton de Souza é graduado em Letras e Comunicação Social, jornalismo. Professor, escritor e roteirista. Publicou Júlia e Jim, Crimes em Vermelho, Desassombro, A Quarta Pirâmide. Os melhores anos são aqueles das incertezas e a face obscura do passado. Roteirista de A Cidade e as Flores e corroteirista de A Dança das Marionetes. Idealizador do site literário Me Conte um Conto. E-mail: ayrtondesouza@yahoo.com.br. Sônia Manzan é uberabense, professora de História, graduada em Processo de Ensino e Aprendizagem, uma fundamentação filosófico-antropológica e técnico-pedagógica, Gestão Escolar, História do Brasil, História Social do Brasil Contemporâneo, os movimentos sociais urbanos e mestra em formação de professores. E-mail: carlitoessonia@msn.com. Prefácio: um jeito diferente de recontar a história. Começamos com a frase que julgamos ser a mais assertiva para definir esta obra. Um painel que remonta ao passado histórico da cidade, de épocas longínquas até o período mais próximo do presente. Perpassa por alguns de seus aspectos mais pitorescos e dá vida a algumas de suas figuras humanas mais expressivas. Uma narrativa atravessada por oportunas inserções de imagens que tão bem ilustram os fatos, com especial destaque para as antigas fotos black and white, que, sem pretensão alguma na época, uma necessidade face às limitações de tecnologia, agora trazem à tona, com perfeição, o estado de espírito daqueles momentos. A linguagem utilizada é leve, agradável, repleta de sabores, e o lirismo permeia toda a narrativa, transmitindo a singularidade de seus causos, suas gentes, suas paisagens. Uma narrativa que se desenrola através do jeitinho mineiro de ser, de contar os fatos, de pensar a realidade. Um relato que acertadamente constrói a ponte entre os fatos históricos e sua repercussão no presente, fazendo jus ao pensamento do neuropsiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl,
de que o homem é filho do seu passado. Tudo é patrimônio histórico. Tudo é uma cabal simbiose entre passado e presente e vice-versa. Uma visão única e singular de um escritor e uma historiadora entusiasmados, motivados e ansiosos por fazerem e partilharem o registro de fatos pretéritos que repercutem sobremaneira no presente. É realmente difícil sair dos meandros das trilhas de águas claras e cristalinas. Mas é fácil e prazeroso mergulhar nessas trilhas através desta obra, tão bem concebida e escrita por esses dois autores apaixonados pela terrinha, que não se têm feito de rogados em deixar sua preciosa contribuição para a edificação de sua história. Essa obra propicia exatamente isso. Um retornar permanente sempre que se quiser mergulhar na história tão incomum desse município mineiro, com gente tão singela que, no decorrer dos séculos, vem conjuminando a construção dessa terra de gigantes. Na maioria das vezes, devido à sua natural simplicidade, de forma inconsciente, sem se dar conta de sua importância nesse processo. O jeito é ver o que se desdobra nas páginas seguintes e fazê-lo como a escrita dos autores, de um jeito bem mineiro, degustando cada palavra, cada pensamento, cada pedacinho da obra. Está feito o convite à imersão nestas páginas a fim de saciar a curiosidade do que está por vir. A história é certamente inesgotável, pois o processo de sua ocorrência é dinâmico e sempre é possível realizar novas descobertas, dar novas interpretações ao que já foi desvendado. Mas o seu registro é uma fonte inesgotável de consulta, e esta obra é um registro poético dessa história. Na Trilha das Águas Claras, um passeio agradável e interessante pelo passado de Uberaba, uma forma primaz e criativa de fazer boa literatura. Sem quaisquer sombras de dúvidas. Delcira Soares. Aos nossos amigos, Professora Maria de Lourdes Melo Praz, D.D., Júlio Ferreira, em memória. O sol, no alto do céu, fazia com que o ar tremesse à frente do carro abarrotado de equipamentos. Vez ou outra tinha dificuldade de subir uma ladeira mais íngreme. O motorista, em roupas surradas e um chapéu a quebrar a luz solar, proferia injúrias enquanto sacolejava com os buracos na estrada em reparos. Também de quem fora a estúpida ideia de vir por aquela estrada, por onde até os cavalos se recusavam a passar. Fotografia colorida do recorte de uma paisagem da cidade de Uberaba. À frente, uma grande área verde com diversas espécies de árvores e, na sequência, uma grande quantidade de prédios de vários tamanhos. Em outra ocasião, poderia dizer que se tratava de um rally, mas não. Queria conhecer aquela região pelo lado de dentro, sentir na pele a essência do lugar. Pelo menos foi o que imaginara quando estava sentado confortavelmente em seu escritório na capital e lhe caiu nas mãos uma proposta de pesquisar sobre dinossauros. Naturalmente ele, como todo bom desbravador, deixaria de lado o conforto de um avião e iria dirigir pelas estradas poeirentas que traçam a imensidão das Minas Gerais. Seu destino? O Triângulo Mineiro, mais precisamente Uberaba, conhecida pelo Zebu, pelos encontros espirituais e de ajuda material aos mais necessitados que eram realizados pelo médium Chico Xavier, e, ultimamente, pelas descobertas paleontológicas. Ao longo do horizonte, já era possível divisar as primeiras construções do seu destino. Chaminés apontando para o céu e seu rastro de fumaça mostrava o símbolo de progresso. Cheiros indicavam a convivência harmoniosa de muitas indústrias. As últimas notícias indicavam que aquela cidade tinha vocação industrial, embora vivesse muitas décadas de sua produção vinda do campo. Mas isso não eram divagações a serem feitas. Não com aquele sol constante na região que agora vinha a sentir na pele.
Precisava urgentemente de uma parada, uma bebida gelada, jogar o chapéu sobre o rosto e se refestelar, de preferência numa rede estendida entre duas árvores. Na capital, isso não era possível, mas e ali? Seu sorriso estampado no rosto e a cabeça cheia de ilusões caíram na dura realidade quando um som surdo de pneu batendo em um buraco trouxe o viajante à realidade. Após desligar o motor, olhar à sua volta, desceu e percebeu o tamanho do estrago. As perspectivas não eram das melhores. Sentou-se próximo a uma árvore, pegou o cantil que trazia consigo e sorveu um longo gole d'água. Fechou os olhos por alguns instantes e quase adormeceu. Momentos mais tarde, por pouco não foi surpreendido pelo beijo molhado de uma vaca que andava tranquilamente pelo campo. Assustou-se, mas quando percebeu que não havia perigo, começou a rir daquela situação. Olhou ao longe e percebeu que alguém se aproximava. Boa tarde, moça. A minha vaca incomodou o senhor? Boa tarde, amigo. Não incomodou, não. Ela é um bichinho muito simpático. Isso porque ela gostou do senhor. Se não, tinha dado uma baita cabeçada e o senhor estaria longe daqui. Mas pelo que eu tô vendo, o senhor tá em apuros. Com essa roda desse jeito, sei não. Vai acabar o dia e vai chegar à noite sem resolver. E o que a gente pode fazer? Meu telefone não funciona por aqui. Aliás, essas porcarias só funcionam quando a gente não precisa delas. Como é que eu faço para chegar à cidade? Oi, eu posso arrastar o senhor até lá? Tenho um amigo que conserta esses trem tudo. Ele é um bom sujeito, não vai cobrar muito caro. E quanto o senhor vai me cobrar pelo serviço? Não se preocupe, não. Se minha vaca gostou do senhor é porque é gente boa. E gente boa por aqui é bem tratada. O senhor vai até minha casa, descansa um pouco, enquanto dou um jeito de amarrar os bois no seu carro para a gente seguir para a cidade. Fotografia em preto e branco mostra um homem em pé sobre um carro de boi puxado por junta de bois por rua de terra. Na lateral direita há um conjunto de casas enfileiradas. Em frente a uma delas há um homem em pé e um cavalo. 2 horas depois, o carro era puxado por uma junta de bois, como se lembrasse dos velhos tempos quando os bandeirantes embrenhavam o sertão adentro em busca de riquezas ou índios, ou quando a corte se deslocava para o interior e o transporte das bugigangas imperiais era responsabilidade daqueles animais robustos e destemidos. Os dois homens caminhavam lentamente à frente do cortejo. Quando um ficava mais para trás, era empurrado por um dos bois e, mesmo sendo bois mansos, saíam em disparada como que perseguidos por 1000 abelhas. As primeiras casas foram alcançadas quando o sol ia no horizonte. Os dois, por andarem um bom tempo juntos, já dispunham de certa. O forasteiro Emiliano Franco já tinha perdido um pouco de sua pose de homem da capital. Na maioria das vezes, era surpreendido pela sabedoria do outro, Joaquim dos Santos, a quem julgara matuto há algumas horas. No entanto, aprendera e muito naquele curto trajeto. Trazia consigo um olhar e, agora, múltiplas possibilidades estavam à sua frente. Viera em busca de dinossauros e suspeitava, naquele momento, que sua busca poderia mudar de direção. O telefone àquela hora já funcionava. E como não era o mais indicado andar com aqueles bois pela cidade, localizaram um guincho que pudesse levar o carro à oficina. Emiliano agradeceu a Joaquim toda a presteza. Após tê-lo conhecido, tinha certeza de que muito pouco sabia e de que muitas surpresas o aguardavam. Quando chegou à oficina, foi bem recebido pelo mecânico, pelo visto conhecido de todos, uma vez que o motorista do guincho não teve nenhum trabalho em encontrá-lo. O mecânico capixaba, assim o denominavam, homem mais folclórico do que o que vivia no campo, e sua esposa, Dona Eliette, recepcionaram-no como se fosse um velho conhecido. A hospitalidade mineira falou alto e capixaba, após ouvir toda a história de Emiliano, convidou-o para pernoitar na sua casa. Passaram um bom pedaço da noite a contar causas, jeito mineiro de desfiar a história. Algumas modas de viola e umas boas doses de cachaça, os dois já estavam com os pés descalços no melhor estilo mineiro, os dedos das mãos a correr por entre os dedos dos pés. Fotografia colorida mostra o nascer do sol sobre a cidade.
Emiliano falou um pouco da capital, onde tinha ido morar havia muitos anos. Em vista dos seus interesses, necessitava de ficar perto do centro do poder, de onde poderia vir verbas com mais facilidade para que tocasse seus projetos. Capixaba, um bom aprendiz, ouvia atentamente, balançando a cabeça afirmativa ou negativamente a cada interferência do mais recente amigo. Depois das histórias da capital, Emiliano pediu a Capixaba que lhe contasse algum episódio interessante acontecido em Uberaba. Como não podia deixar de ser, o automóvel foi o centro das atenções. Capixaba disse que nos primeiros tempos de Brasil, os autos eram entregues diretamente aos seus proprietários, não importando onde eles morassem. E como aqui sempre houve gente de posses, não tardou para que o coronel Otaviano Borges recebesse o seu automóvel zerinho em sua residência. Após as primeiras aulas dadas pela pessoa que vinha trazer o automóvel, o coronel Otaviano, por demais satisfeito, convidou a família toda para a primeira volta. Não só as pessoas, mas também o papagaio, o cachorro de estimação e até um garnizé ensinado participaram da festa. Fotografia colorida de um automóvel antigo na cor vermelha, estacionado à frente de um jardim de folhagens verdes. Como morasse na fazenda e sendo tradição das famílias mineiras, o curral da frente era coberto por grama com árvores, um cruzeiro e, por fim, um esteio enorme de aroeira, madeira por demais resistente, fincado no centro. O coronel Otaviano começou suas aulas de pilotagem por ali mesmo, em volta do esteio de aroeira, pelo curral. O motorista, quando percebeu que ele já era capaz de conduzir a máquina, mandou-se para a cidade em uma jardineira, o transporte da época. E o coronel, agora motorista independente, continuou a conduzir o veículo em volta do esteio até que todos enjoassem. Então, hora de parar. Mas como? Desconhecia essa operação. Todos trataram de pular fora. O papagaio e o garnizé, usando de sua parte alada, ganharam altura e abandonaram o Ford. Os meninos e o cachorro sofreram mais ao pular. Saíram catando o cavaco e trombando uns nos outros, rasgando roupas, as pernas e as caras no chão. Dona Querubina também abandonou a máquina, dizendo que aquilo era coisa do capeta. O coronel Otaviano se manteve digno ao volante e gritou para telefonarem a Uberaba a fim de pedir instruções de como parar aquela coisa. As ordens telefônicas não eram das melhores, a ligação era ruim e quase não se entendia nada. Por fim, quando Ford já demonstrava cansaço e começava a apresentar sinais de fervura, com os primeiros pingos de água quente em cima do capô, o coronel deu ordem. Lacem esse bicho e amarrem no esteio! Os peões cumpriram a ordem. Algumas voltas depois, e o Ford deu com os chifres no esteio e morreu. O coronel não perdeu a pose. Desceu cheio de pompa, ajeitou o chapéu, lascou um chute no paralamas e disse: "Tomou, sua besta!" Os olhos de Emiliano brilhavam de satisfação ao ouvir aquela narrativa tipicamente mineira. Um último gole de cachaça, uma bela espreguiçada e foram se deitar. No dia seguinte, os reparos do carro seriam feitos. Emiliano Franco acordou cedo, sobressaltado com o repicar de sinos que, mais tarde, descobriu tratava-se do mosteiro Nossa Senhora da Glória. Olhou ao redor e veio a se lembrar de que fora convidado por aquele homem tão simpático, juntamente com sua esposa, para ser hóspede deles naquela noite. Já ouvira muito falar da cordialidade mineira e agora começava a senti-la na pele. Seus pensamentos foram interrompidos por batidas suaves na porta, avisando que o café da manhã estava servido. Preparou-se imediatamente e foi em direção à sala onde o casal já o esperava. "Bom dia, com licença." "Bom dia, fique à vontade, a casa é sua. Não sei qual o seu costume para o café da manhã, mas como a gente não sabe a hora que vai parar o serviço, é bom se preparar bem, senão não aguenta o pique", disse Capixaba com toda a naturalidade possível. A mulher sorriu e concordou com o marido. "Bem, eu não costumo comer muito pela manhã, mas certamente não vou resistir a esses pratos tão cheirosos e convidativos", ponderou Emiliano.
Fotografia colorida de uma mesa de café. Sobre ela, uma cesta de pão de queijo, um bule de ágata na cor azul e 2 xícaras, uma vermelha e outra branca. A carambola, fruta da estação, foi a primeira a ser devorada. Depois uma banana prata e gomos de suculenta laranja. Em seguida, o café fumegante e o pão de queijo que tinha acabado de sair do forno foram saboreados calmamente. Por fim, o bolo de fubá fechou a farta refeição matinal. Saiu, levando nas mãos algumas jabuticabas muito doces colhidas no quintal de Capixaba. Todos satisfeitos, sentaram-se em outra sala, enquanto a mulher terminava os preparativos para acompanhar o marido ao trabalho. Mais tarde, diria ele a Emiliano que ela era o braço direito em tudo o que ele fazia. Confessava-se não muito organizado nos negócios. O que ele gostava mesmo era de consertar carros, ouvir os motores tinindo, sem um barulho sequer fora do lugar. Antes de sair, buscou, em outro cômodo da casa, um álbum em que guardava lembranças de muitos carros que haviam rodado pelas ruas de Uberaba. Por fim, a grande curiosidade: um artista local reproduzira, com base no que testemunhavam os habitantes mais antigos, o primeiro carro da cidade, um locomóvel movido a vapor, importado pelo Major Gustavo Ribeiro e pelo Coronel João da Silva Prata, pelos idos de 1908. Motivo de grande admiração para a época, a valente máquina fez uma viagem a uma cidade das redondezas, distante cerca de 30 quilômetros. Gastou 8 dias, um espanto. Certamente a viagem seria feita em menor tempo a cavalo, pois é bem provável que, na época, nossas estradas não deviam ser das melhores. O pobre modelo deve ter sacolejado por manhãs e tardes intermináveis até que atingisse seu objetivo. Capixaba segurava aquele álbum com admiração e respeito. Na sua perspicácia, ali estava o registro do que o homem poderia fazer, e não era pouco, segundo seu julgamento. Já do lado de fora da casa, Capixaba levaria Emiliano até um ponto mais próximo do centro da cidade. Este afirmara que gostaria de caminhar pelas ruas àquela hora da manhã, quando a cidade começava a se movimentar. Ele queria conhecer os cheiros, ver crianças saindo para as escolas, donas de casa cuidando das calçadas. Enfim, ele iria numa reta, via a Rua São Benedito e atingiria a Praça Rui Barbosa, conforme as indicações de seu anfitrião. Anotou o endereço do trabalho e da casa de Capixaba. Saberia, dessa forma, retornar ao ponto de partida quando necessário fosse. Fotografia em preto e branco de um tanque de guerra ladeado por soldados e civis. E foi em direção oposta a Capixaba que se dirigiu ao trabalho. Caminhou por um bom tempo até que percebeu a proximidade de um clima diferente. Era como se outra estação chegasse. Contudo, a mudança não era do clima em si. Era sua alma que se apertava e dilatava ao mesmo tempo. À sua frente estava a Praça Rui Barbosa, com sombras imponentes e contrastes marcantes. O presente e o passado conviviam harmoniosamente. Ele parou, sentou-se nas escadarias da igreja, que estava aberta àquela hora, e cravou os olhos no horizonte quase infinito que a rua Arthur Machado proporcionava. Teve um sobressalto ao ouvir 2 badaladas muito fortes do sino da matriz. O som o deixou atordoado e, quando olhou à sua volta, percebeu que fora transportado no tempo. Os carros estavam parados e as construções tinham aspecto amarelecido. Olhou para suas roupas e notou que elas também estavam diferentes. No início da praça, à sua direita, das ruas Santo Antônio e Olegário Maciel, não havia mais o terreno baldio que tinha visto, mas sim uma construção. Notou também que o cinema à sua direita não exibia nenhum cartaz dos últimos lançamentos, mas anunciava uma comédia de costumes e que era comum, pois se tratava de um teatro, o Cine Teatro São Luís, e não de um cinema. Abordou o primeiro que se aproximou, um senhor de longos bigodes, porte ereto e andar determinado. Fotografia panorâmica em preto e branco de parte da Praça Rui Barbosa e telhados dos palacetes, casas e paisagismo da cidade. Desculpe o incômodo. Esta casa pertence a quem? Seu moço, parece que o senhor não é daqui, vou lhe dizer. Ninguém gosta de falar não.
Dizem as más línguas que foi até amaldiçoada pela igreja. Todo mundo morreu de doença que a gente não gosta de comentar por aí. É de família importante do lugar. E agora dá licença que eu tenho outros afazeres. E aceite meu conselho, volte para o lugar de onde veio. A gente não gosta de curioso por aqui, não. Emiliano viu o homem se afastar em passos firmes. Ficou intrigado, pois não tinha visto aquela construção quando chegou ali pela manhã. Bem, de qualquer forma, alguém poderia esclarecer-lhe mais cedo ou mais tarde. Fotografia em sépia mostra um cartaz de 10 de julho de 1930 com a programação do Cine São Luís. Continuou sua caminhada e o sino badalou só uma vez, anunciando outra mudança. Estava novamente no tempo presente. Olhou para trás e percebeu que a casa não estava mais lá, mas em seu lugar um estacionamento. Logo ao seu lado, o cartaz que anunciava a comédia tinha sido substituído por algo mais futurista. Um desses cartazes de cores fortes que anunciam filmes de ficção científica no Cine São Luís. Havia um número maior de pessoas nas ruas e todos se apressavam, coisa de cidade moderna. Emiliano desceu um pouco mais e resolveu se refrescar numa sorveteria de nome convidativo. Foi atendido por um senhor que parecia ter saído de um filme de Fellini. Cabelos brancos, rosto avermelhado, olhar indagativo, assessorado por sua esposa. Percebeu a curiosidade estampada no rosto do recém-chegado. Me parece que o senhor não é da terra. Não sou, não. Venho atrás de histórias. Olha, de 30 anos pra cá, posso lhe dizer que conheço bem algumas coisas. Por exemplo, no alto aí da esquina é onde se encontravam os jogadores de sinuca de antigamente. Embaixo era um bar famoso, chamado 1001, e do outro lado uma loja de tecidos finos, chamada Notre Dame de Paris. Onde a essa entrada do Magazine Luiza, ao lado do meu estabelecimento, também foi um bilhar. Emiliano havia pedido um suco que agora levava aos lábios. Como num flash, o sino repicou 2 vezes e por alguns segundos viajou no tempo. Olhou para a casa de bilhar e ficou a observar as mulheres em suas roupas coloridas e os homens em seus ternos de linho branco em volta das mesas. As apostas corriam soltas e a ética prevalecia, mais do que a origem de cada um ou a quantidade de dinheiro que tivesse nos bolsos. As mulheres permaneciam apenas com aqueles que acompanhavam e, quando eram observadas por outros homens, abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Esse flash durou poucos segundos. Foi despertado pela badalada única do sino. O gole de suco desceu refrescando a garganta de Emiliano, que fechou os olhos, depositou o copo sobre o balcão e em seguida viu o olhar de intriga daquele que o atendia. Aceita mais alguma coisa? Obrigado. Acho que é hora de andar. Nem imaginou o que o esperava. Ao sair, ouviu o sino mais alto que antes. As 2 badaladas denotaram a sua viagem no tempo. O barulho era intenso, o burburinho corria pela praça e um carro de som convocava a população a doarem seus preciosos metais para fins de guerra. Essas doações deveriam ser armazenadas em um terreno próximo ao teatro da Praça Rui Barbosa. O carro anunciava que mais alguns uberabenses seriam convocados a ir para a guerra. O locutor do carro explicava que muitos não queriam deixar a tranquilidade de suas casas, o sossego de sua pátria e se aventurar em terras desconhecidas além mar e por causas que não acreditavam ser as deles. Pedia que tivessem cuidado com as estratégias que arrumariam para ficar no país e citava um fato que, se não fosse real, seria cômico, do homem que ouvira dizer que se não tivesse dentes não seria chamado. Arrancou todos os seus dentes, mas acabou dispensado por ter pés chatos e também agora sem dentes. O carro de som circulou a praça. Emiliano acompanhou com os olhos e um cartaz chamou sua atenção. Na porta do Cine São Luís havia agora um cartaz que convidava a população a homenagear e aplaudir os ex-combatentes de Uberaba que estavam na guerra. Era o ano de 1945. De repente, Emiliano sentiu um sobressalto, um barulho de fogos, como o anúncio de que alguma coisa iria acontecer. Percebeu que as pessoas corriam em direção à rua Arthur Machado. Interpelou uma senhora que descia apressada. O que está acontecendo? Ela o olhou fixamente e perguntou. Fotografia em preto e branco de parte da rua Vigário Silva. Pessoas, carros, a fachada de 2 sobrados com grandes janelas. Na fachada do prédio à esquerda está o letreiro Notre Dame de Paris.
O senhor não é desse mundo? É o carteiro, corra! Talvez tenha carta para o senhor também. Disse isso e saiu em disparada. Entendeu que os tempos eram outros. A vinda do carteiro com notícias de parentes e outras, certamente esperadas, era anunciada pelo foguetório. Sentiu-se privilegiado por presenciar aquela cena e perceber o valor que aquele profissional tinha. Por viver o presente, conhecia o outro lado da história, onde a comunicação via e-mail fez com que eles perdessem seu espaço e sua importância, pois as pessoas cada vez menos vão aos correios colocar uma carta. Suspirou e agradeceu o fato de aquelas pessoas ainda não conhecerem o computador, instrumento essencial na vida das pessoas em tempos modernos. Emiliano piscou demoradamente, tentando entender o flash de alguns anos que lhe passara frente aos olhos. Já estava aflito quando ouviu o repicar único do sino. Enfim, no presente. Emiliano coçou a barba que já começava a incomodá-lo. Os ralos e grossos fios já irritavam as extremidades dos seus lábios quando decidiu entrar no primeiro salão que visse e pôr um fim ao que julgava um grande sofrimento. Não propriamente entregar seu rosto a um estranho, que passaria com uma navalha bem perto de sua jugular, mas o incômodo a lhe causar a protuberância daqueles fios. Fotografia colorida da fachada de um casarão de 2 andares na cor branca, com sacadas e grandes janelas de madeira. Ao lado dele, um prédio na cor vermelho claro. À frente deles, diversas pessoas circulam sobre a calçada. Na confluência das ruas Segismundo Mendes e Vigário Silva, encontrou o que procurava. Entrou e inquiriu às pessoas se podiam atendê-lo. Um homem forte, de rosto vermelho, bem educado, acomodou-o na cadeira. Começou a preparar o que necessitaria para a empreitada, mas antes perguntou: "O senhor quer ler alguma coisa? Algum informativo que vocês tenham por aqui?" Este chegou há algum tempo, embora a data não seja das mais recentes. Parece que conta algumas coisas da história de Uberaba. Ótimo! Justo o que preciso. Quem sabe me esclarece alguns mistérios. Emiliano pôs-se a folhear curiosamente as páginas à sua frente. Deteve-se no título, A Heroína. Sentiu-se atraído pelo texto e pôs-se a lê-lo. Dizia: tudo aconteceu durante a Guerra do Paraguai. Uberaba também participou mandando soldados para defender a soberania nacional. O clima era de insatisfação. Muitos não queriam ir. Foi permitido que as esposas acompanhassem os maridos recrutados, pois julgavam que dessa forma o sofrimento dos que partiam seria menor. Dentre essas mulheres, uma se destacou, incentivando as outras, chamando-as aos brios, consolando, afagando os filhos na ausência dos pais, cuidando dos feridos. Seu marido foi um dos que perdeu a vida nessa empreitada, e mesmo diante do sofrimento, ela não se abateu e prosseguiu na sua determinação. O nome dela era Ana. Uma preta muito forte, por volta dos seus 25 anos de idade. Ela não se limita apenas aos afazeres que destinam a uma mulher. Também toma das armas e as usa com precisão e maestria, combatendo bravamente ao lado dos homens. Ela é imortalizada nas citações de Visconde de Taunay, mas não merece outras homenagens, nem outras manifestações de reconhecimento. Talvez por ser mulher, ser negra, talvez por estar numa seara tipicamente masculina. Mas Ana foi mais valente do que muitos homens que bateram em retirada ou se esconderam temendo do inimigo. Ana é abatida pela cólera, porém, mesmo assim, continua incansável até que lhe venham os primeiros sinais da doença. Faminta, não vê a salvação que já se aproximava com o fim da guerra. É abandonada na estrada e uma patrulha inimiga a encontra. De posse de sua arma, ela dispara e atinge um soldado estrangeiro. Outros tiros de misericórdia são disparados. Era o dia 26 de maio de 1867. Ninguém lhe retribuiu o que ela fizera. Nem ao menos a paz de uma sepultura ela mereceu. Ficaram apenas os poucos registros de sua passagem por este mundo que é ingrato com seus heróis. Talvez por julgar que estes sejam inigualáveis. É mais fácil se esconder nas comodidades e desprezar os grandes gestos. Após ler o texto, Emiliano refletiu sobre a situação da mulher e pensou no que Ana sofrera naquele tempo. A sociedade da época era extremamente machista e pouco valorizava o trabalho dela. Ana foi exemplo de luta e de fidelidade, pois certamente poucas mulheres atreveram-se a acompanhar seus maridos como ela. O barbeiro estava quase terminando o serviço e Emiliano já fechava o folhetim, quando percebeu, em letras miúdas, a palavra parabéns. Deteve-se na nota.
Dizia hoje, 20 de janeiro de 2003, faz 129 anos que Uberaba implantou o regulador na Praça Rui Barbosa. Mencionava os méritos de Antônio Borges Sampaio, historiador, liberal, articulador de decisões em Uberaba, condecorado pelo imperador, e Florencio Fornieri, italiano contratado especialmente para a empreitada. Fotografia colorida da frente da Igreja Catedral Metropolitana de Uberaba. Ela tem as paredes brancas, com detalhes na cor cinza claro, e uma grande torre com campanário e relógio e torres menores nas laterais. À frente dela, uma escadaria e sobre ela a imagem de São Sebastião sobre um pedestal. Há um jardim e uma grade de ferro em toda a extensão da construção. Quando o barbeiro terminou, Emiliano deu a notícia por encerrada e guardou o folhetim no bolso. Decidiu voltar à casa de Capixaba. Estava cansado, não conseguia ordenar os pensamentos de maneira satisfatória. E lembrou-se da noite anterior, quando Dona Eliette preparava pratos deliciosos que seriam consumidos no dia seguinte. Caminhou em direção ao ponto mais alto da praça e, ao se aproximar da igreja, teve outra surpresa. O sino badalou 2 vezes. Isso significava uma nova viagem no tempo. Estava com roupas diferentes e aquele amarelo envelhecido invadia o ambiente. Emiliano encontrava-se agora diante da matriz. Ouviu uma conversa estranha. Acredito que deve ser colocado 2, um de cada lado, dizia um respeitável senhor de barba bem feita, senho franzido, ar de superioridade e decisão. O outro senhor replicou: Coronel, por todas as cidades em que trabalhei, o mais comum é instalar o regulador público somente na torre direita da igreja matriz. Pois faça como quiser, ou melhor, como é de bom costume. Ao fim dessa fala, toda a comitiva que acompanhava o senhor de barba foi se dispersando. Emiliano lembrou-se do folhetim em seu bolso e o retirou. Estava intacto. Viajara no tempo. Observando a matéria e aqueles 2 cavalheiros a conversar, compreendeu quem eram e de que se tratava. O senhor de barba bem feita era Antônio Borges Sampaio, o português, historiador de Uberaba, político liberal e nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo pelo imperador. O outro, baixinho, era Florencio Fornieri, italiano, contratado para acertar o tal do regulador, ou seja, o relógio. Esse relógio lá permaneceu por 25 anos aos cuidados do próprio coronel Antônio Borges Sampaio. Emiliano voltou seus olhos para o topo da matriz e se admirou com sua pompa. Nem os arquitetos espanhóis imaginariam tal construção, pensou ele consigo. Aquela construção representava o encontro do homem com o Deus em que sempre acreditava. Era a forma de dizer que sua presença na Terra não era um acidente. O homem era capaz de criar, e essa, certamente, era a melhor forma de agradecê-lo por tantas conquistas. Construir um templo capaz de demonstrar, em sua grandeza, o alcance de sua fé. Pôs-se a recordar de tudo que já lera sobre o surgimento de diversos povoados. Nada acontecia sem as bênçãos divinas da igreja. A igreja e as imagens sempre fizeram parte da vida das pessoas. Lembrou-se de que lera, em certo documento sobre a igreja no Brasil, que os padres visitavam a cada 6 meses ou 1 ano os povoados. Essa forma de visitar era a desobriga. Não entendia por que isso lhe viera à cabeça. Talvez pela força do lugar, da matriz. Divagou ainda e lembrou que o progresso de muitos lugares dependia da fixação do padre ali. A permanência do padre no povoado era conhecida como padre colado e, a partir desse momento, ele passava a receber as congruas, ou seja, o salário. Emiliano viajou nesse pensamento. Não entendia o porquê de tantas informações juntas. Parecia até que o homem do tempo estava agindo só na sua cabeça. Acordou das lembranças sobre suas leituras e olhou à sua esquerda. Viu a família na janela. Lá estava a casa como nunca vira antes. Suas janelas imponentes, suas portas a guardar os segredos inconfessáveis dos antigos senhores de terras e outras posses. Sentiu um arrepio estranho e pressentiu a presença de alguém. Olhou à sua direita e lá estava um senhor de porte marcante, com ares de mistério e minúcias. O estranho indagou: "O que lhe interessa aí?" Não deu oportunidade de resposta a Emiliano e continuou: "Saiba que essa esquina será um lugar evitado pelos que aí passarem, e quem o fizer sentirá um gelo nos ossos.
Não haverá fotógrafos que testemunhem a história desse lugar e quase nenhum registro será feito. Como sempre, vão prevalecer os estigmas e os homens se voltarão para seus medos. Poucos serão os registros da existência dessa casa. Poucos são os que se atreverão a encarar os fatos. O estranho gargalhou profeticamente. Emiliano sentiu-se tonto e um frio estranho, misturado com um cheiro de tinta, atraiu-o. Tentou localizar o cheiro que vinha do lado direito. Rapidamente virou o rosto ao ponto de partida e percebeu que aquele estranho homem havia desaparecido. No entanto, o cheiro de tinta continuava a atraí-lo. Na casa que se fazia imponente por suas sacadas invadindo a praça pelo lado direito, ouvia as máquinas trabalharem freneticamente na impressão de materiais. Um pequeno histórico à porta da casa dizia que ali funcionava o jornal diário, o Gazeta de Uberaba, fundado em 1879. A edição que veio às mãos de Emiliano Franco soprou novos ares sobre ele, encheu-o de informações. Uma edição comemorativa trazia fatos marcantes da história de Uberaba. Ele se deteve sobre notícias que pudessem servir de matéria-prima às suas pretensões. Chamou-lhe a atenção um entrevero político típico das cidades a nascer nos mais distantes rincões. Uberaba já despontava em sua importância política na região, sem, no entanto, deixar de se deter em picuinhas que faziam as delícias dos homens e deixavam preocupadas as mulheres. Não era tão incomum uma dessas rusgas terminar com alguém sendo mandado para a terra dos que não voltam. Fotografia em preto e branco da primeira página do jornal Gazeta de Uberaba, publicada em 29 de abril de 1879. É uma edição comemorativa que traz fatos marcantes da história de Uberaba. Inteirou-se da história da cidade e percebeu que por ali as pessoas não brincavam em serviço, especialmente quando o assunto era política. Fotografia colorida da fachada da Câmara Municipal de Uberaba. O prédio tem 2 pavimentos, as paredes pintadas na cor amarelo escuro e grandes janelas de madeira na cor branca. No pavimento superior há uma sacada e à sua frente as bandeiras do Brasil ao centro, a de Minas Gerais de um lado e a de Uberaba de outro. À frente do prédio, sobre a calçada, está a estátua de Major Eustáquio em bronze, sobre um pedestal de mármore preto e pessoas caminhando. Emiliano continuou sua caminhada em direção ao fundo da praça. Desistiu de retornar à casa de Capixaba. Estava com fome e o retorno a pé demoraria muito. Resolveu procurar um lugar onde pudesse comer sossegado. Sua cabeça parecia um turbilhão, face aos últimos acontecimentos, com esse ir e vir no tempo. Mesmo para um cineasta como ele, a imaginação extrapolava todos os princípios da lógica. Passou por um imponente prédio na esquina da praça sem lhe dar maior atenção e virou à esquerda. Tinha o pensamento fixo em algum lugar que lhe parecesse convidativo ao almoço. Não se preocupava, pois naquele momento, com qualquer traço arquitetônico. Deu mais alguns passos e entrou no pequeno restaurante localizado à sua direita. A placa era clara: comida típica a bom preço. Não teve dúvidas. Entrou, sentou-se e esperou pacientemente até que viessem atendê-lo. Não tardou muito e lá estava o prestativo garçom a lhe servir um dedo de pinga para tirar a poeira da garganta e uma cerveja gelada para aplacar o calor. Comeu em seguida arroz, tutu, torresmo, couve, costela de porco e outras iguarias que os mineiros fazem tão bem. Não se preocupou com colesterol e outros males modernos. Afinal de contas, quem corre por prazer não se cansa, conforme a velha máxima. Após o almoço, comeu queijo e goiabada, bebeu um licorzinho de jabuticaba para melhorar a digestão e sentou-se próximo à porta para observar o movimento. Não permaneceu muito tempo ali parado. Olhou à sua esquerda e notou o prédio na esquina, ao qual ele, com fome, não tinha prestado a devida atenção. Dirigiu-se a passos lentos àquele local, curioso como era seu costume. Entrou e percebeu que se tratava do Paço Municipal. No presente, era o centro do poder, com o gabinete do prefeito e assistentes diretos, bem como da Câmara dos Vereadores. Andou pelos ambientes observando detalhes. Como era uma figura curiosa, logo veio alguém para questionar quem era, e ao saber de quem se tratava, trataram de assessorá-lo em suas andanças pela construção. Guardou as imagens que vira e as características mais marcantes do que lhe chamara a atenção. Como num álbum, sua memória remontou-as assim.
Emiliano Franco ficou deslumbrado quando lhe disseram que ali, no passado, funcionou a cadeia do município. Naturalmente, cadeia, por aqueles tempos, era lugar onde ficavam adversários políticos. Obviamente, se naquelas paredes ainda pudessem ressoar os sons do passado, várias discussões acirradas seriam ouvidas naqueles corredores. Emiliano agradeceu a hospitalidade que lhe dispensaram no local e sentiu-se em casa com toda a atenção que as pessoas demonstravam umas com as outras. Não era comum em sua terra aquela presteza, pois cada um tinha preocupação somente com seus próprios afazeres, sem ao menos poder ouvir o que, porventura, outros quisessem dizer. Um sorriso sempre lhe era dispensado por onde quer que andasse. As pessoas pareciam ver as interrogações em seu semblante e logo se dispunham a desfazê-las. Desceu as escadas e, ao chegar à porta, teve a grata surpresa de encontrar seu anfitrião a procurá-lo. Me disseram que eu poderia encontrá-lo aqui, um sujeito com as suas roupas e esse chapéu. Pelo visto, eu chamo a atenção. Não é tão incomum alguém de chapéu na capital do Zebu, mas esse seu chapéu... O que há de errado com meu chapéu? Nada, só pareceu que saiu de um filme do século passado. Tá bom, mas o que está fazendo por aqui? Fiquei preocupado com o meu hóspede. Você sabe, isso é muito importante para nós aqui. Seu carro não fica pronto hoje e vim lhe comunicar e saber se precisa de alguma coisa. Temos que esperar até amanhã. Enquanto isso, é meu convidado. Já almoçou? Já sim. Sabe o que eu gostaria? Só de ter em minhas mãos minha máquina fotográfica. Eu já imaginava isso. Aqui está. Divirta-se. Os olhos de Emiliano brilharam. Parecia os de uma criança quando ganha um brinquedo que deseja muito. Saiu em disparada pelos vários pontos da praça, fotografando tudo. Capixaba, ao perceber a cena, saiu do carro, pois o calor era intenso. Sentou-se calmamente num banco de praça, sob uma árvore, e por ali ficou por vários momentos, até que Emiliano se deu por satisfeito e os dois juntos voltaram para casa. Capixaba havia comprado um jornal que folheara enquanto Emiliano registrava suas imagens e o colocou sobre o painel do carro. Emiliano satisfez sua curiosidade, voltou para o carro e folheou as páginas do diário. O nome Lavoura e Comércio já ouvira em algum lugar. Lembrou-se de que, ao se dirigir ao salão para cortar a barba, tinha passado em frente a um lugar com esse nome. Capixaba falou que no dia seguinte, bem cedo, iria até lá para renovar o anúncio de sua empresa. Emiliano, naturalmente, era seu convidado, pois era um bom lugar para ampliar os conhecimentos sobre a história de Uberaba, o que parecia ser de interesse de Emiliano. Ao chegar à casa de Capixaba, ele questionou se o convidado gostaria de descansar ou se iriam até a oficina, pois teria de terminar um serviço. Emiliano, não querendo incomodar nem tirar o outro de seus afazeres, concordou em acompanhá-lo. E assim passaram um bom pedaço da tarde ouvindo o ronco de motores e andando por ruas de calçamentos diferentes para testar os veículos que Capixaba e sua equipe reparavam. O sol já se tinha posto quando os três, Emiliano, Capixaba e Dona Eliete, chegaram à casa para o merecido descanso. Após o banho, a primeira cerveja foi a companheira da noitinha. Era mês de agosto e a novena na igreja de Nossa Senhora da Abadia estava iniciando naquele dia. Dona Eliete, mulher de fé, não perdia uma só e sugeriu que todos fossem para lá. Capixaba e Emiliano poderiam ficar na quermesse, continuar a beber cerveja e comer mais alguns pratos típicos da terra, enquanto ela cuidaria das obrigações religiosas. Não foi preciso reiterar o convite. Emiliano, curiosíssimo quanto a manifestações religiosas, pôs-se de pé. Capixaba, apreciador de uma cerveja gelada, também concordou de imediato e os três foram para o alto da abadia. Era como se fosse uma outra cidade, diria Capixaba, e a igreja era como um portal de entrada para aquele mundo. Fotografia colorida da frente da Basílica de Nossa Senhora da Abadia. Na parte frontal, o acabamento na altura do telhado tem o formato de triângulo e em cada ponta a imagem de santos, anjos e na ponta mais alta uma cruz, todos na cor branca. As paredes são na cor amarelo claro e os detalhes em branco.
Há 3 portas emolduradas por detalhes em forma de arco na cor marrom. Há uma grande torre com campanário e sino, e no topo a imagem de Nossa Senhora da Abadia segurando o menino Jesus. Andaram pela quermesse enquanto Dona Eliete se ocupava da reza. Emiliano parou diante de uma barraca que trazia uma curiosidade, até mesmo para o local. Uma trupe teatral se dispunha a contar a saga do Zebu, um dos motivos de orgulho de Uberaba. E assim, posição assumida diante do palco, Emiliano e Capixaba, este como bom anfitrião, acompanharam o desenrolar da história daqueles valorosos homens que, enfrentando todo tipo de adversidades, dispuseram-se a buscar alternativas de negócios para sua terra. Todos os garotos da trupe estavam vestidos a caráter. As roupas femininas eram longas e cobriam todo o corpo. As masculinas eram terno e gravata ou calças e camisas com suspensórios. Nas vestimentas masculinas, 2 acessórios não faltavam: o chapéu e a bota. Após se apresentarem, saíram do palco e somente um dos garotos ficou. Começou a declamar: "Não sei bem a data, há controvérsias. Alguns dizem que a entrada do Zebu no Triângulo Mineiro foi em 1838, mas há outros que afirmam ser em 1875 e 1886. Essa data não importa muito. Vamos adiante. O que faz sentido é ter conosco o senhor Teófilo Godoy, natural de Araguari, o primeiro a ir buscar o gado na Índia. Que entre o dito senhor." Houve aplausos e um garoto de terno preto saiu de trás de um biombo dizendo: "A esta altura do tempo, 1898, precisamos parar de comprar o nosso gado zebu no Rio de Janeiro. É preciso ousar, é preciso buscá-lo direto na Índia, atravessar o mar. Qual o problema? São só 2 oceanos, o Atlântico e o Índico. Sim, e de embarcação, sim, senhor. Meio muito seguro de transporte. É preciso coragem. Vamos buscá-lo direto e parar de dar lucro às importadoras." A cena que se seguiu foi pitoresca. Todos os integrantes da trupe organizaram-se para a despedida de Teófilo de Godoy. Representaram-na com muita fidelidade. Muitas encomendas foram feitas. Ele anotou tudo o que deveria trazer para não se esquecer de nada. Se retornasse com sucesso, já começava a preocupar-se com as promessas que teria de pagar. As mulheres, como religiosas incontestáveis, repassaram inúmeros papéis com orações e bênçãos que ele deveria levar e fazê-las. Tudo pronto para a empreitada. Enquanto a viagem aconteceria, a trupe apresentou um samba-enredo que homenageava o gado zebu de Uberaba. Fotografia colorida da entrada do Parque Fernando Costa. A entrada é composta por uma construção com 4 colunas e 3 vias de acesso. Nas laterais, 2 torres altas. O telhado é coberto com telhas de barro na cor marrom. O entorno do parque é cercado por grades de ferro. Uberaba, o zebu que te fez crescer, de Carlinhos do Pandeiro e Lulu do Grêmio. Alô, povão beneditense! Chegou a hora! Ha, hai! Olha o Grêmio na avenida, meu povo! Vem Uberaba cantando sem parar. Abra o coração, desperte a emoção, vamos cantar lalá, lalá. Naquela época que os primeiros pioneiros com destino a Calcutá, lá na Índia trouxeram o zebu para o Brasil, que Uberaba de braços abertos recebeu. E seu povo agradeceu. Falo de A, amor. Falo de B, Brasil. Falo de C, coração. Falo de Z, zebu. A, B, C, Z. A, B, C, Z. A, B, C, Z. Trago a você, trago a você esta homenagem com todo prazer. Que maravilha vejo de norte a sul. O quê? O quê? O quê? Nelore, Guzerá e o zebu, espalhado por todo o Brasil. Ó Calcutá, meu zebu veio de lá, da terra dos Marajás. Lá na Índia meu povo foi buscar. Fotografia colorida de um boi posicionado lateralmente, a cabeça à esquerda e virada para frente. Ele tem o pelo branco, o pescoço e o cupim pretos, os chifres pequenos e as orelhas abertas. Está sobre um gramado e à frente de um canavial. O samba no pé demonstrou que, além de entenderem do zebu,
também sabiam dançar. Ao fim da apresentação, chega Teófilo de Godoy contando: Eu trouxe 8 reses. Tenho certeza de que reproduzirão e logo seremos conhecidos como a terra do zebu. Não foi nada fácil a embarcação. Disse isso e foi saindo do palco. Entraram outros garotos que começaram a gritar frases desconexas. Vai graxa aí? Também vem do gado. Quer ver a foto? Corrida de táxi a preço barato, enquanto ainda não custar olhar as fotos do zebu e negociar. Zebu, zebu, por terra, por água, pelo trem ou pelo caminhão, somos o leve trás. O narrador entrou para explicar a cena. A necessidade de vender e tornar a raça conhecida fez com que aparecessem os mascates. Eram os negociantes de todo jeito. Sobreviveram na profissão até 1950. Imaginem vocês, conhecendo o jeitinho brasileiro. Muitas fotografias foram vendidas a preço de carne e osso, só que o comprador nunca viu nem a carne nem o osso. De repente, o rufar dos tambores preparou a entrada de um senhor ríspido e mal-humorado. Entrou gritando: Essa carne é almiscarada, esse gado não dá leite, é rude, selvagem, tem baixo valor econômico, enfim, é um bicho, prefiro o gado caracu. Alguns membros da trupe o retiraram e o narrador entrou em ação. Não foi fácil aceitar o gado zebu em nossa região. Esse aí é o Dr. Luiz Pereira Barreto, médico, filósofo, positivista e sociólogo. Não gosta do gado zebu. Uma vez aprontaram com ele. Passaram 2 bifes, disseram que era um de zebu e outro de caracu. Pediram para que ele escolhesse. Ele escolheu, discursou e comeu. Mas os 2 bifes eram de zebu. Nessa hora entrou Teófilo Godoy dizendo: Fui à Índia, abri os caminhos e depois Uberaba soube valorizar seu patrimônio. Começaram as exposições de gado. A primeira foi em 1906 e até hoje continua. O sucesso foi tamanho que precisou construir um lugar adequado para que elas acontecessem. Fotografia aérea em preto e branco do Parque Fernando Costa. Na parte externa, centralizado, há uma rotatória. O parque é composto por instalações e construções. Área verde com árvores de diversas espécies e tamanhos. Há diversos carros estacionados na parte externa do parque e no entorno da rotatória. Quando disse isso, abriu-se um enorme painel com uma logomarca onde se lia ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Era uma fotografia de vista aérea com o nome Parque Fernando Costa. Um personagem com ar de político entrou no palco dizendo: Eu, prefeito dessa cidade, doei o terreno para construir tudo isso. A inauguração? O Parque Fernando Costa foi inaugurado em 10 de maio de 1941. Estavam presentes o presidente Getúlio Vargas, o ministro da Agricultura Fernando Costa e muita gente. Aos poucos a trupe ia contando os passos históricos do boi no Triângulo Mineiro. Em dado momento, o palco escureceu e, ao iluminar-se, todos os membros da trupe apareceram com cartazes informativos da ABCZ, em diferentes níveis. Era possível ler alguns: boi verde, rastreabilidade, o que é de cupim é de capim, zebu na mesa, boi ecológico, ABCZ, comércio e serviços, pós-graduação, zebu, do pasto ao prato, e outros cartazes importantes mencionavam parcerias e realizações do grupo ABCZ. A trupe encerrou a apresentação com outro samba-enredo. Esse samba também homenageou o zebu e foi apresentado no Carnaval de 2003 pela escola O Grêmio Recreativo e Escola de Samba União de Jacarepaguá. O título no samba é O de Cupim é de Capim, a saga do zebu. Tornou-se conhecida em 1º de março de 2003 na Marquês de Sapucaí, Sambódromo do Rio de Janeiro. A trupe despediu-se, repetindo em coro a seguinte frase:
Uberaba, ponto de encontro da pecuária nacional. Aplaudidos, retiraram-se do palco. Enquanto assistiam à apresentação, Capixaba e Emiliano tomaram 4 cervejas. Assim que acertaram a conta, Dona Eliette chegou. Foi logo pegando a chave do carro e dizendo: "Depois da cerveja de vocês, eu dirijo, eu me garanto." Emiliano, já no carro, lia mais demoradamente o folhetim recebido. Ficou perplexo ao observar como o gado interferia na economia da cidade. Pensou alto e Dona Eliette intrometeu-se nas suas reflexões. Se não fosse a pata do boi, essa cidade não seria assim. Graças às exigências e cuidados necessários com o gado é que o progresso veio. A propósito, Capixaba, vamos passar em frente ao Parque Fernando Costa para Emiliano ver. Realmente ela tinha razão. A necessidade de melhorar a raça para disputar com mercados internacionais e a qualidade exigida para exportação fizeram com que buscassem alternativas em todos os campos e, consequentemente, o sucesso viria. Não é à toa que Uberaba foi a primeira cidade a exportar carne durante a Primeira Guerra Mundial. Passaram em frente ao Parque Fernando Costa, que estava todo iluminado, e Capixaba comentou: "Quando é época de festa, não dá para passar aqui. Essa é a maior festa de encontro dos criadores de zebu do mundo." Emiliano pensou na importância do evento e confirmou a relevância de sua existência para a cidade. Havia marcas do poder dos criadores de zebu nas ruas e na arquitetura das casas. Lembrou-se, nessa hora, do amigo Joaquim. Como imaginaria que em pleno século XXI estaria na cidade do zebu e seria ajudado por uma junta de bois em situação tão especial? Fotografia colorida mostra a fachada do prédio do jornal Lavoura e Comércio. Ele é composto por janela com vitrôs coloridos e uma porta de vidro e metal. As paredes são pintadas na cor bege claro. Chegaram. Dona Eliette, com a ajuda de Capixaba, fez café e serviu um bolo de fubá. Segundo ela, era para forrar o estômago antes de dormir. Sozinho no quarto, Emiliano sentia uma grande alegria. Tinha certeza de que, na capital, dificilmente teria tempo para esse sentimento. Aquele dia, aquela noite valeram muito. O cansaço tomou conta e logo adormeceu. Não sem antes lembrar-se de que pela manhã iria acompanhar Capixaba até o jornal Lavoura e Comércio. O cheiro do café fresco invadiu o quarto. Hora de se deliciar mais uma vez com todo o talento de Dona Eliette ao preparar uma refeição matinal. Emiliano não resistiu na cama por muito tempo e, de um pulo só, arrumou-se e dirigiu-se ao lugar de onde vinham fragrâncias e sons. Frutas, quitandas e sucos coloriam a farta mesa. Capixaba já estava andando de um lado para outro, xícara de café em uma das mãos e um pedaço de bolo na outra. Era de sua natureza não ficar sentado por muito tempo, apesar dos apelos da esposa. Quando Emiliano chegou, ele, como bom anfitrião, sentou-se. Emiliano comentou que realmente se impressionara com tudo que ouviu e com os números que viu na noite anterior. Comentou que já ouvira falar da exposição de gado de Uberaba, mas não imaginava que tinha essa importância. Fotografia colorida da página do jornal Lavoura e Comércio de 2 de março de 1995. Edição especial com o texto sobre a discussão da data de aniversário de Uberaba. Comeram e beberam por bons momentos, pincelando aqui e ali pontos de conversa que lembravam a noite anterior. Capixaba dissera que não eram muito comuns suas saídas. Preferia a tranquilidade de sua casa, a companhia da esposa e, às vezes, um bom filme na TV. Dona Eliette já era mais despachada e dissera que um dos grandes prazeres era quando uma de suas amigas a convidava para festas juninas, bailes beneficentes e outros regalos de alegria descompromissada. Adorava as coisas simples, o interesse era agradar. Naquele momento surgiu a fala inevitável de Dona Eliette. Já que o carro do Emiliano fica pronto pela manhã, provavelmente ele queira partir logo em seguida. Mas que fique bem claro, faria um almoço para despedir dessa pessoa tão simpática que se tornou um grande amigo, embora tenhamos convivido por apenas 2 dias. Emiliano sentiu-se constrangido com a importância que Dona Eliette dera à sua pessoa,
mas de certa forma ele também os via como amigos de muitos anos. O cardápio do almoço seria costela com mandioca. Capixaba se adiantou e disse que iria ao mercado municipal escolher a melhor que encontrasse. Compraria uma boa garrafa de pinga, o queijo mais fresco que encontrasse e o famoso doce de leite mineiro para Emiliano levar consigo para a capital. Não poderia ser diferente. Após o café, todos se dirigiram à oficina. Dona Eliette daria andamento ao que estivesse pendente. Quando Capixaba retornasse do centro com as encomendas, ela iria para casa preparar a refeição. Capixaba e Emiliano foram em direção ao centro. Conversaram sobre muitas coisas. Emiliano questionou Capixaba sobre os jornais diários da cidade, soube da existência de 4: Lavoura e Comércio, Jornal de Uberaba, Jornal da Manhã e Cidade Livre. Na opinião de Emiliano, uma boa quantidade de informativos pelo tamanho da cidade, pois conhecia outras do mesmo porte e que não dispunham de tantos diários. Fotografia colorida mostra a lateral direita da Igreja Santa Rita. Ela tem 2 torres laterais com campanário e sinos. A porta de entrada, as janelas e os arremates de construção são de marrom avermelhado e as paredes brancas. À frente, uma escadaria de pedra e um grande espaço gramado. Ao fundo, coqueiros e árvores de grande porte. Igreja de Santa Rita, construída em 1854 por Cândido Justiniano de Lira, tombada em 1939 pela IFAM, abriga o Museu de Arte Sacra com vestes, paramentos, alfaias e mobiliários. Capixaba estacionou o carro na Praça Rui Barbosa e se encaminharam ao jornal Lavoura e Comércio. Lá chegando, dirigiu-se ao departamento comercial a fim de renovar a propaganda de sua empresa, deixando Emiliano parado, com olhos de admiração, em frente a uma edição especial daquele jornal, datada de 2 de março de 1995. A edição falava do aniversário da cidade e explicava a razão da mudança da data. Mostrava em lindas fotos os pontos turísticos do lugar e um breve histórico de cada um deles. Fotografia colorida mostra parte da Praça da Santa Rita, parte da Avenida Leopoldino de Oliveira e a entrada principal do Mercado Municipal de Uberaba. Um prédio em formato circular com paredes bege escuro e colunas na cor branca, telhado em vários níveis coberto com telhas de barro e estacionamento arborizado em todo o entorno. Construído em 1922, no local são comercializados gêneros alimentícios e produtos típicos da comida mineira. Compõe o conjunto arquitetônico do Mercado Municipal. Desenho em preto e branco mostra a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela tem 2 torres laterais com campanário e sinos. As portas e janelas de ferro vazado. À frente, uma escadaria de pedra e um grande espaço gramado. Praça Rui Barbosa, 1900. Retiro de Gado. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, situada na Avenida Presidente Vargas, antiga Ladeira do Rosário, edificada em 1840 e demolida em 1923. Bico de Pena de Ovídio Fernandes. Fotografia em preto e branco da Praça Rui Barbosa. Nela há diversas cabeças de gado, pessoas e charretes. Ao fundo, casários com grandes janelas e portas. Foto em preto e branco da fachada do prédio da Faculdade de Medicina de Uberaba. A construção tem 2 pavimentos, grandes janelas de madeira e vidro. À frente da porta de entrada há uma pequena cobertura e uma escadaria. No estacionamento há 3 carros. Prédio da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, construído em 1911, destinado a ser cadeia pública. A partir de 1954, foi autorizado a funcionar como Faculdade de Medicina pelo Ministro da Educação e Cultura. Foi tombado em 19 de maio de 1994. Prédio dos Correios e Telégrafos, instalado na Praça Henrique Kruger, construído em 1953 e tombado em 13 de maio de 1994. Fotografia colorida da fachada do Prédio dos Correios e Telégrafos. A construção tem o formato de um retângulo com 4 pavimentos. Os 3 andares superiores possuem janelas de vidro em toda a extensão. No térreo, há uma cobertura que liga 2 ruas e um jardim.
Na lateral, o símbolo dos Correios confeccionado em metal na cor prata. Fotografia colorida da lateral da Maria Fumaça. Ela está em meio a um gramado verde, posicionado sobre trilhos. A cabine e o vagão que compõem a estrutura da peça são de cor ferrugem. Tributo à chegada da estrada de ferro a Uberaba em 1889, instalada na Praça da Mogiana, tombada em 13 de maio de 1994. Além dessa exposição histórica, havia outro painel com pontos importantes da cidade hoje. Nova Índia Genética. Fotografia em preto e branco do prédio da Genética Nova Índia. O prédio é um local de eventos construído em estilo arquitetônico indiano. As paredes são brancas e em todo o seu entorno há uma cobertura sustentada por colunas. MADA, Museu de Arte Decorativa. Fotografia colorida da fachada do Museu de Arte Decorativa. O casarão tem telhados em vários níveis. As paredes são pintadas na cor bege escuro. As janelas são grandes e de madeira na cor marrom. À frente da casa há uma varanda cercada por treliças. A casa está em meio a um jardim e grandes árvores. Fotografia colorida de um titanossauro. Ele tem a cabeça pequena, o pescoço fino e comprido, o corpo volumoso, a cauda longa, as patas grossas e chatas. Está sobre um gramado verde em meio a árvores. Ao fundo, a construção do Museu dos Dinossauros. Fotografia em preto e branco da Universidade de Uberaba, Campo Centro. O prédio tem 2 andares, uma sacada no segundo piso. As portas são grandes e de madeira e as janelas de metal e vidro. À frente da entrada há 3 mastros e o letreiro Universidade de Uberaba sobre o jardim. Ao lado do prédio há palmeiras de vários tamanhos. Fotografia aérea do complexo Casa do Folclore. A Casa do Folclore é composta por 4 prédios na cor rosa claro, sendo o principal construído em vários níveis. Na entrada há uma cobertura na cor branca sustentada por 5 colunas. À frente, um espelho d'água e um jardim com estátuas brancas. Nas laterais da edificação há árvores de várias espécies e tamanhos. Ali ficou por um bom tempo se deliciando com as imagens e os textos a desfilarem à sua frente. Era como se transportasse a si mesmo para cada um daqueles lugares e vivesse histórias únicas e instigantes. Seu espírito de aventura e seus olhos de cineasta eram o melhor combustível para aquela viagem que, por ele, demoraria a chegar ao final. Voltou à realidade quando o capixaba encostou em seu braço, convidando-o a acompanhá-lo. Fotografia colorida, vista aérea do centro de Uberaba. Na imagem é possível ver a Praça Rui Barbosa com seus jardins, árvores e coreto. A parte frontal da Igreja Catedral, as ruas Tristão de Castro e São Benedito, além de vários casarões, palacetes, casas e prédios de pequeno porte. Caminharam até o mercado municipal e Capixaba pôs-se a procurar as encomendas da esposa e as que ele desejava entregar a Emiliano. A costela encontrada era das melhores, gorda e macia. A mandioca era evidente que acabara de ser colhida. Alguns minutos numa panela de pressão seriam suficientes para que ela chegasse ao ponto. A pinga da terra era envelhecida, encorpando sabor e um leve aroma. Como presente, comprou um canivete na cotelaria e o entregou, ali mesmo, a Emiliano, que, em sinal de agradecimento, tirou do bolso uma medalha que recebera como condecoração em um dos inúmeros festivais de cinema de que participara, e a entregou a Capixaba em sinal de gratidão. Compras feitas, dirigiram-se à entrada do mercado na Avenida Leopoldino de Oliveira e apreciaram em silêncio a imponência da pequena igreja de Santa Rita, transformada em museu sacro. Depois, também em silêncio, voltaram à Praça Rui Barbosa, onde retomaram o veículo até a oficina. Poucas palavras foram trocadas no trajeto de volta. Emiliano não gostaria de deixar para trás nada do que conquistara naquelas horas de andanças descomprometidas. Queria guardar para si cada detalhe, cada gesto de cada uma das pessoas com quem convivera.
Não era exigir muito e Capixaba assim compreendia. Ao chegar à oficina, Dona Eliette dirigiu-se à casa para preparar a comida. Capixaba e Emiliano lá permaneceram e mais uma vez tiveram a oportunidade de andar pela cidade, quando Capixaba fez um último teste no carro de Emiliano. Tudo pronto! Foram para casa, onde Dona Eliette já dava os últimos andamentos na refeição. A mesa foi posta em seguida e os cheiros exalavam pelo ambiente, indo brindar aos deuses o sabor que um alimento bem preparado pode proporcionar. Emiliano propôs um brinde. Aos amigos que aqui encontrei, aos lugares que conheci, a cordialidade de todos que por mim passaram, vou guardá-los sempre no meu coração e imortalizá-los em uma obra que pretendo fazer. Todos acompanharam Emiliano na bebida e Dona Eliette, antes de devolver o copo à mesa, disse: Boa sorte! Às vezes somos surpreendidos por aquilo que encontramos, pelas pessoas que conhecemos. Assim é a vida, assim é a nossa casa. Cada dia um novo amigo, cada partida uma tristeza, mas o desejo de que retornem nos alimenta e faz com que tenhamos esperanças. As portas estão sempre abertas para os amigos. As portas estão sempre abertas para os amigos. As palavras ressoaram tão profundamente na alma de Emiliano que ele não conseguiu sequer agradecer. Nada mais foi dito enquanto apreciavam a farta refeição, que se encerrou com geleia de araçá. Um suco de limão também foi servido para aplacar o princípio de calor que se pronunciava. Emiliano arrumou seus pertences no carro e, após abraçar demoradamente o casal, deu a partida e foi embora. Aqueles três guardariam sempre o sentimento de amizade e cumplicidade que tomou conta deles durante aqueles 2 dias. Capixaba e Dona Eliette retomaram seu trabalho naquela tarde, enquanto Emiliano deixava seus pensamentos conduzi-lo ao longe. Lembrou-se de que viera a essa região para pesquisar sobre dinossauros em um bairro de Uberaba. Acabou nem conhecendo o bairro. Prometeu voltar em outra ocasião para fazer sua pesquisa. Reconhecia que os tesouros humanos encontrados jamais seriam enterrados pelo tempo. Percebeu, de repente, que já havia andado um bom trecho, mas seus sentimentos ainda permaneciam em Uberaba. Toda grande viagem começa para dentro de si mesmo. Primeiro, imaginamos as situações a serem vividas, lugares a serem visitados e, quando menos se espera, tudo muda com desvio de rumo. Na condição de paleontólogo, Emiliano naturalmente veio em busca de dinossauros. Afinal, um dos motivos do brilho das águas claras são os tesouros enterrados por toda parte, impedindo construções, fazendo com que se desviem ruas, pois esses gigantes do passado merecem ser apresentados ao mundo. No entanto, tirar o brilho do ser humano é difícil. Não condiz com nenhum animal gigantesco, com a brutalidade de um conquistador selvagem. O que Emiliano encontrou não era exatamente o que procurava, ou era exatamente isso. Por certo, não contava com a atenção do homem com sua vaca, nem com a hospitalidade do capixaba e sua adorável esposa, servindo ao hóspede como se fosse um velho conhecido. As Minas Gerais não guardam apenas ouro e prata, nem ossos de diversas espécies de dinossauros. Guarda, sobretudo, os mineiros, esses seres desconfiados, mas que confiam cegamente. Essas pessoas que contam histórias à beira das fogueiras, pitam um pito de paia com a menor das preocupações e produz doce de leite, goiabada e muito queijo, capazes de satisfazer o mais exigente paladar. As águas claras já são um geoparque, motivo do orgulho em razão da fertilidade dos seus achados. As águas claras já ostentam o título pelo qual almejaram durante tempos, mas o grande título que ostenta talvez não apareça nos jornais, nem nos canais de televisão, muito menos em sites da internet. As águas claras ostentam nas suas entranhas outro tipo de tesouro, que não se mede, que não se vê com os olhos,
mas se percebe com o coração. Essa terra de dinossauros ostenta outros gigantes como Capixaba e esposa, tantos historiadores, músicos, escritores, um sem número de pessoas que passam despercebidas por passantes distraídos, mas são capazes de tocar cada coração que vem até aqui em busca de algo que, em princípio, julga saber, mas que descobre aqui mesmo como algo muito mais valioso. Meses depois, Emiliano veio a entender que aquela viagem realmente fora a última para seus pensamentos. Ele nunca retornou de Uberaba, da Praça Rui Barbosa, do sino da matriz que o conduzia no tempo, da casa do Capixaba, do jornal Lavoura e Comércio, do Parque Fernando Costa e até mesmo da casa que diziam ser amaldiçoada. Esse testemunho era o que estava no livro sendo lançado por ele em uma das livrarias da capital. O título: Na Trilha das Águas Claras. Fotografia colorida de um titanossauro. Ele tem a cabeça pequena, o pescoço fino e comprido, o corpo volumoso, a cauda longa, as patas grossas e chatas. Está sobre um gramado verde em meio a árvores. Bibliografia para pesquisa. Uberaba na Segunda Guerra Mundial, ano 2. Série Documento e História, outubro de 1995, número 2, Arquivo Público de Uberaba. O Poder Legislativo Municipal através do Tempo, Câmara Municipal de Uberaba, 1996. História de Uberaba e a Civilização no Brasil Central. Hildebrando Pontes, segunda edição, Academia de Letras do Triângulo Mineiro, 1978. Documento e História, Revista do Arquivo Público de Uberaba, número 4, maio de 1999. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, edição especial. Origens de Uberaba, número 6, março de 1995. Documento e História, Revista do Arquivo Público de Uberaba, número 2, ano 2, novembro de 1994. Catálogo Histórico, Arquivo Público de Uberaba, Secretaria de Educação e Cultura, ano 1, 1986, número 3. Entrevista com o senhor Antônio Fernando Rossi, ex-proprietário do Bilhar Las Vegas, Praça Rui Barbosa. Entrevista com o senhor Pedro Pereira de Ávila, proprietário da lanchonete Linde, Praça Rui Barbosa. Jornal Revelação, Jornal Laboratório do Curso de Comunicação Social, Uniub, ano 5, número 207, Uberaba, 13 a 19 de maio de 2002. ABCZ, História e Histórias, Maria Antonieta Borges Lopes e Eliane Mendonça Marques de Rezende. Segunda edição, São Paulo, com desenho, estúdio e editora, 2001. Arquivo, Boletim Informativo Público de Uberaba, edição especial número 16, março de 2002. O Triângulo de Bermudas, João Gilberto R. da Cunha, editora Rotal, SD. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, número 7, março de 1997. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, número 11, março de 2000. Fotografias, Documentário Uberaba em suas mãos, Prefeitura Municipal de Uberaba, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, Departamento de Turismo. Catálogo Histórico, Arquivo Público de Uberaba, Secretaria da Educação e Cultura, ano 1, 1986, número 3. Informativo, Uberaba, Exemplo Nacional, venha conhecer a força desta terra, Prefeitura Municipal de Uberaba. Guia Turístico, Prefeitura Municipal de Uberaba. Segunda Mostra Fotográfica Memórias de Uberaba, Praça Rui Barbosa. Arquivo Público de Uberaba, Prefeitura Municipal de Uberaba.
O Poder Legislativo Municipal através do tempo. Câmara Municipal de Uberaba, 1996. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, número 11, março de 2000. Catálogo Histórico, Arquivo Público de Uberaba, Secretaria da Educação e Cultura, ano 1, 1986, número 2. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, número 7, março de 1997. ABCZ, História e Histórias, Maria Antonieta Borges Lopes e Eliane Mendonça Marques de Rezende. Segunda edição, São Paulo, com desenho Estúdio Editora, 2001. Arquivo, Boletim Informativo do Arquivo Público de Uberaba, edição especial, número 16, março de 2002. Catálogo Histórico, Arquivo Público de Uberaba, ano 1, 1986, número 3, Secretaria de Educação e Cultura. Samba Enredo Uberaba, o Zebu que te fez crescer. Informativo ABCZ. Samba Enredo, o de Cupim é de Capim, a saga do Zebu e informações sobre a Expo Zebu 2003. Fotos complementares, Ayrton de Souza, Sônia Manzan e Tiago Ciufi.